Bom dia, meus amores, tudo bom com vocês? Por aqui tudo jóia, bem-vindos a mais um vídeo no canal Dani Delanos, mais uma história aqui no nosso quadro Mundo Gringo. Sejam todos bem-vindos, tá chegando agora, se inscreve no canal, deixe seu joinha, deixe seu comentário e se quiser mandar sua história, o e-mail está passando aí na sua telinha. Lembrando a vocês que é muito importante que vocês deixem comentário, principalmente aí no começo do vídeo, para o YouTube entender que vocês interagem com o meu vídeo, assim eles continuam te mandando os vídeos aqui do canal. Bom, vamos lá para essa história que é Fogo no Parquinho. Dani, me chamo Alice, tenho 34 anos, sigo seu canal já tem alguns anos e gosto muito das histórias que você conta. Acho que você tem muito talento para isso. De antemão, quero te parabenizar pelo canal e pela pessoa que você é. Resolvi compartilhar minha história, até para colocar para fora toda a frustração que eu vivi recentemente na minha vida. O que aconteceu eu jamais imaginei que pudesse me acontecer. Até poderia imaginar ouvir essa história no seu canal, mas não que essa história fosse fazer parte da minha vida. Nasci numa família tradicional, sou a caçula e desde o nascimento meu pai era pastor evangélico. Por conta disso eu fui criado dentro da doutrina evangélica. Meu pai sempre nos cobrou ter compromisso com a igreja. Porém, desde muito nova, acho que por volta dos meus 12 ou 13 anos de idade, eu já não sentia mais vontade de ir à igreja com meus pais. Só que para eles não aceitavam isso. Por várias vezes eu implorei para ficar em casa assistindo TV, pois eu não tinha vontade de ficar naquele ambiente. Mas meu pai sequer me dava oportunidade de conversar com ele sobre isso e me obrigava a participar de todas as atividades na igreja. Bom, nessa época a gente também começou a ter outros tipos de conflito. Um deles era minha mãe. Ela queria que eu me arrumasse igual a ela, mas eu nunca gostei de colocar peças de roupa iguais a que elas colocavam. E minha mãe insistia para sempre eu colocar um saião para ir nos cultos. Porém, quando eu era mais nova, eu mesmo não gostando de colocar as roupas, eu acatava as ordens dela. Mas de acordo com que fui crescendo e fui tomando horror a vestir esse tipo de roupa. Comecei então a bater o pé. Eu não queria me vestir esse tipo de roupa. E isso começou a causar vários conflitos dentro de casa. Quanto mais eu reclamava com a minha mãe sobre as roupas, mais eu tinha que usar. Ela, para me provocar, falava que ela que mandava. Então ela continuava comprando os mesmos estilos de roupa. Eu só podia me vestir de uma forma diferente quando eu ia para a escola, pois lá tinha que ser uniforme. Dani, eu tenho para mim que se dependesse da minha mãe, eu iria vestida de saião para a escola. Bom, eu tive muitos traumas por minha mãe sempre me obrigar a vestir igual uma mulher velha. Chegou um momento da minha vida que eu me rebelei. Falei com ela que a partir daquele momento eu ia me vestir do jeito que eu quisesse. Mas mesmo assim ela continuou me obrigando. Então tomei uma decisão drástica. Juntei todas aquelas saias enormes e horrorosas que eu tinha e coloquei em várias sacolas. Como eu sabia o horário do caminhão do lixo, eu coloquei lá fora, na hora que o caminhão passou. Então misturei as sacolas no meio do lixo, né? E quando eu ouvi o caminhão, corri lá e joguei tudo fora. Alguns dias depois era o culto. Quando fui me arrumar, coloquei uma calça jeans e uma camisa de malha. Quando minha mãe e meu pai me viram daquele jeito, começaram a gritar que era para eu trocar de roupa, que eu estava parecendo um homem. E nesse momento eu disse que eu não tinha mais aquelas roupas, pois eu tinha jogado todas fora. Gente, quando eu falei isso para o meu pai e para minha mãe, eles falaram que eu não era nem doida de ter feito um negócio desse. Eles abriram meu guarda-roupa e viram que realmente não tinha mais nenhuma saia ridícula daquela. Meu pai começou a gritar exigindo que eu pegasse as minhas roupas. E eu mais uma vez afirmei que eu tinha jogado fora, no caminhão do lixo. Nessa hora meu pai tirou o cinto que ele estava e me deu uma surra, me deixou toda marcada. Ele me batia com tanta raiva que parecia que ele ia me matar. Ele só parou de me bater quando minha mãe implorou de joelhos para que ele parasse. Mas mesmo assim ele me deixou trancada de castigo por 24 horas, sem comida e sem água. Enquanto ele me deixava naquela situação, ele estava na igreja, pagando de bom samaritano e pregando para as ovelhinhas dele.
Durante esse tempo que eu fiquei trancada dentro do quarto, com sede, com fome, machucada, eu só pensava em fugir de casa. Então comecei a pensar que eu ia fazer aquilo, já que eu não tinha dinheiro nenhum para colocar meu plano em ação. No outro dia de manhã, minha mãe abriu a porta do meu quarto e falou que era para eu tomar o meu café da manhã e ir para a escola. Eu estava tão revoltada com tudo aquilo que falei com ela que eu não queria ir para a escola, mas ela me obrigou a ir. Como eu estava com medo de apanhar novamente, fui. Mas a vontade que eu tinha era levantar minha blusa de uniforme e mostrar para a diretora as marcas do cinto que meu pai tinha me feito. Mas eu não tive essa coragem, pois eu tinha medo de acontecer algo com meu pai e chegar em casa e apanhar ainda mais. Nesse mesmo dia à tarde, quando meu pai chegou, ele me mandou voltar para o castigo e minha raiva só foi aumentando. No outro dia de manhã, quando a minha mãe abriu a porta do quarto para eu ir para a escola, eu já estava 100% convicta que eu ia fugir de casa. Inclusive, eu já estava com algumas peças de roupa dentro da mochila. Quando eu vi a bolsa da minha mãe em cima da mesa da sala, não pensei duas vezes, abri a carteira e peguei todo o dinheiro que ela tinha dentro. Ela tinha R$500, em torno de R$500. E fui para a escola, com meu irmão do meio. Porém, antes de entrar no portão, eu falei com meu irmão que eu ia passar na banca para comprar alguma coisa. Quando ele entrou na escola, fui direto para o ponto de ônibus e peguei o primeiro ônibus que passou e comecei a descer de terminal em terminal. Passei aquele dia todo praticamente andando de ônibus. Quando deu a noite, eu parei numa lanchonete para lanchar, mas já com um pouco de medo. Só que depois que foi ficando tarde, eu comecei a ficar com mais medo ainda e comecei a pensar num lugar seguro para eu ir. Então fui para o aeroporto. Fiquei lá até o dia amanhecer. Quando amanheceu, peguei um ônibus na porta do aeroporto e comecei a andar de ônibus novamente. Só que aí começou a me bater um arrependimento de eu ter saído de casa. Comecei a pensar que minha mãe tinha pressão alta e provavelmente ela estava apavorada. E começou a me bater uma vontade enorme de ligar para minha casa e conversar com ela. Fiquei pensando nos meus irmãos, que sempre foram muito agarrados comigo. Mas minha raiva e o meu medo do meu pai era tão grande que eu ainda passei aquele dia fora de casa. E novamente dormi no aeroporto sentada na cadeira. Só que no outro dia, quando amanheceu, me deu uma tristeza grande. Mesmo assim, eu ainda relutei, até a hora do almoço para ligar. Eu ia para Orelhões, começava a discar, mas antes de colocar o último número, eu desligava. Eu fazia isso praticamente por todos os orelhões que eu via pela frente. Naquela época, tinha um orelhão em cada esquina. Só que, como eu disse, ela ficou pensando lá na mãe dela, que deveria estar extremamente preocupada com ela, né? Bom, eu estava com medo de passar outra noite na rua. Eu já estava me sentindo suja e por conta de todos esses motivos, criei coragem e liguei para minha mãe. Quando liguei, o telefone nem tocou e meu pai atendeu. Na hora eu ouvi a voz dele e falei que queria falar com minha mãe. Quando meu pai ouviu minha voz, ele começou a gritar de desespero, perguntando onde eu estava. E eu disse que eu não queria falar com ele, que eu só falaria se fosse com a minha mãe. Ao mesmo tempo que ele pedia desculpas, ele gritava para minha mãe correr que era eu no telefone. Quando minha mãe ouviu minha voz, ela começou a chorar. Começou a perguntar onde eu estava, se eu estava bem. Começou a falar que eles estavam desesperados, que meu pai já tinha ido na delegacia da queixa. E nessa hora eu disse para minha mãe que o meu pai tinha que estar preso pela surra que ele tinha me dado e pelos maus tratos de me deixar trancada, sem água e sem comida. Minha mãe respondeu chorando, dizendo que meu pai estava arrependido, que isso nunca mais ia acontecer. Continuou insistindo, perguntando onde eu estava, que eles iam me buscar. Um dos meus irmãos também pegou o telefone e suplicou que eu voltasse para casa. Eu falei que eu só voltaria se eu tivesse certeza que meu pai não ia fazer nada comigo. Nisso, meu pai pegou o telefone e pediu pelo amor de Deus para eu voltar, que ele nunca mais encostaria um dedo em mim, e que eu poderia fazer o que eu quisesse da minha vida, mas que era para eu voltar. Eu então falei que ia pensar, pois eu tinha medo dele não cumprir a promessa e desliguei. Depois disso, passei mais algumas horas rondando de ônibus, pensando e criando coragem para voltar. Até que peguei um ônibus que passava na porta da minha casa e voltei. Quando toquei a campainha, veio a minha família toda no portão. Pais, irmãos, tios, vizinhos.
e todo mundo começou a me bombardear de perguntas. Minha mãe chorava abraçada comigo. Depois que as coisas se acalmaram, eu fui tomar um banho. Depois do banho, contei para minha mãe os lugares que eu tinha passado. Falei com ela que eu ia esquecer tudo que tinha acontecido nesses 2 dias. E mais uma vez deixei claro que se meu pai tocasse em mim novamente, eu ia sair de casa e nunca mais eu voltaria. E ainda ia dar uma queixa dele. Ia contar para os membros da igreja também o que ele tinha feito. Bom, meu pai nunca mais tocou em mim novamente, mas começamos a ter outros tipos de conflito. E isso foi na mesma época que eu tive certeza que eu era lésbica. Dani, eu nunca consegui sentir atração por nenhum homem, mas nessa época eu achava que isso era coisa da minha cabeça. Com o tempo eu ia começar a sentir atração por algum rapaz. Depois eu ia acabar me apaixonando e me casando. Só que eu ouvi minhas amigas contando coisas que elas sentiam pelos meninos e eu achava bem diferente. E além disso, mesmo eu não sendo mais obrigada pelos meus pais a me vestir com aquelas saias ridículas, eu não sentia vontade de colocar vestido e algumas roupas que minhas amigas usavam. Eu gostava só de vestir de calça ou de bermuda, de preferência com camisa tipo que meus irmãos usavam. Minha mãe se recusava a comprar esse tipo de roupa para mim, pois os meus familiares já estavam começando a falar sobre isso. Falavam que eu me vestia igual um homem. Eles não falavam isso na minha cara, mas eles falavam entre eles. Só que eu já ouvia esse tipo de comentários das minhas próprias amigas. E aos poucos eu fui enxergando dentro de mim que realmente eu me sentia mais à vontade de me vestir igual um homem. Mas como eu já disse aqui, eu ainda não tinha certeza sobre a minha sexualidade. Até que eu comecei a me afastar do grupo de amigas que eu andava e comecei a andar com outra turma. E aos poucos fui percebendo que eu comecei a sentir algo diferente por uma dessas meninas. Vou dar o nome dela de Maria. Quando esse sentimento começou a crescer dentro de mim, só eu de ficar perto dela já me dava um frio na barriga. Eu não conseguia me concentrar em mais nada, em nenhum momento, pois eu só tinha olhos para Maria. Quando ela estava perto da gente, aos poucos eu fui notando que Maria também sentia algo diferente por mim. Ela adorava me agarrar e ficar me beijando, meu rosto. Eu não tinha certeza do que ela sentia, mas eu sabia que ela estava afim. Um dia então, saímos num grupo de amigas e nesse dia combinei com meus pais que eu ia dormir na casa de Maria. Quando ela me convidou para dormir na casa dela, eu já comecei a ficar agoniada e ansiosa. Pensei 1000 coisas começaram a se passar na minha cabeça. Eu nunca sequer tinha beijado na boca, eu tinha 17 anos. Bom, nesse dia voltamos da festa, a mãe de Maria já tinha deixado um colchão arrumado para mim no quarto dela. E assim que nós entramos, que era uma suíte, Maria falou que ia tomar um banho. Tirou a roupa na minha frente e eu já comecei a ficar excitada. Mas claro que eu me controlei. Mas eu não conseguia tirar o olho daquele corpo sedutor. Assim que ela saiu do banho, ela perguntou se eu queria tomar um banho. Eu respondi que tinha esquecido a toalha. Ela disse que a mãe dela tinha separado uma toalha para mim, então eu fui tomar um banho. Nessa hora, Maria disse que era para eu tirar a roupa ali no quarto mesmo. Eu, sem graça, comecei a tirar. Ela perguntou se podia me ajudar, e mesmo sem eu responder, ela já começou a me ajudar. Bom, ali mesmo a gente começou a se beijar. Eu não resisti e foi meu primeiro beijo. Ela me perguntou se eu já tinha ficado com alguma mulher. Eu disse que não. Ela me disse que já tinha ficado e que há muito tempo ela já tinha percebido que eu era afim dela. E me beijou novamente, me puxou para debaixo do chuveiro e ali começamos a fazer várias coisas. Depois fomos para a cama e foi ali que eu tive minha primeira experiência sexual. Só que já nessa primeira experiência eu já tive certeza que eu preferia ser ativa do que passiva. Já Maria, ela já gostava de ser passiva. Depois dessa nossa primeira transa, começamos a namorar, mas só algumas pessoas próximas sabiam. Até porque naquela época o preconceito era muito maior do que hoje. Passamos meses namorando com poucas pessoas sabendo. Mas com o tempo, cada vez mais pessoas iam sabendo do nosso namoro. Até que chegou no ouvido do meu pai, que já estava bem desconfiado da minha sexualidade. Bom, ele me chamou para uma conversa.
Ele começou a conversar, me falando que um membro da igreja tinha conversado com ele e tinha falado com ele que estava sabendo que eu estava namorando uma outra menina. Na hora que meu pai perguntou isso, fiquei praticamente sem saber o que falar. Mas meu pai me perguntou novamente se aquilo era verdade. Nessa hora eu assumi. E meu pai começou a pagar um sermão, dizendo que além daquilo não ser certo, isso poderia escandalizar os membros da igreja que ele pastoreava. Mas eu fui bem segura de mim e disse que eu respeitava a opinião dele, porém eu não estava nem um pouco incomodado com os membros da igreja dele, pois ele mesmo já tinha contado lá em casa várias vezes as coisas erradas que os membros faziam. Tinha adultério, vários outros problemas, dívidas, inclusive dentro da igreja tinha marido que cometia violência doméstica contra a esposa. Tanto que nenhuma vez eu me meti na vida desses membros. Meu pai então me pediu para que eu terminasse o namoro, que eu arrumasse um namorado homem para mim. Só que mais uma vez eu fui enfática com ele e eu disse que meu coração e a minha sexualidade era eu quem cuidava. Depois desse dia meu pai começou a ficar bem frio. Ele não me agrediu, não me colocou de castigo, mas a sensação que eu tinha era que ele tinha vergonha de mim, de que eu tinha morrido para ele. Se antes ele me convidava para ir no culto com ele aos domingos, depois que eu assumi, ele nunca mais me chamou. E isso ficou claro para mim, que era porque ele tinha vergonha de mim, que eu era um peso na vida dele. Dani, eu continuei namorando com Maria por algum tempo, até que me mudei para outra cidade para fazer faculdade. E quando eu mudei, eu não tinha certeza o que eu queria, que foi um alívio para o meu pai. Tanto que ele não mediu esforços financeiros para que eu pudesse morar nessa cidade. Eu então comecei a morar numa república. Nessa república me envolvi com outra menina. E como me apaixonei por essa menina, Paula, tomei a iniciativa de terminar meu namoro com Maria. Nosso namoro já não tinha mais sentido e não valia a pena o esforço de manter um relacionamento à distância. Eu namorei com Paula durante meus 4 primeiros períodos da faculdade. Eu gostava muito dela, me apaixonei de verdade. Porém, Paula era muito ciumenta e muito descontrolada. E por qualquer motivo ela fazia escândalos. E isso foi me cansando. Resolvi então terminar com ela. Assim que terminamos, essa menina surtou. Chegou a cortar os pulsos com gilete no banheiro da República. A dona da República entrou em contato com os pais dela e os pais dela, preocupados, resolveram pedir a transferência para a faculdade mais perto da casa deles. Ela foi embora. E só assim eu tive paz. Paula era totalmente descontrolada. Ela tinha atitudes inimagináveis. Uma vez ela estava com ciúmes de uma menina que era da minha sala. Ela entrou na minha sala enquanto o professor dava aula para ameaçar a menina. E nesse dia rolou um maior tumulto dentro da faculdade. Por pouco ela não foi expulsa. E teve outras coisas também. Mas esse não é o assunto principal. Para ser sincera, eu não gosto nem de lembrar esse momento com a Paula, pois até agredida por ela eu cheguei a ser. Uma vez ela me deu um tapa na cara porque ela me pegou conversando com uma amiga. E aquilo foi bem humilhante para mim. Não revidei, pois não ia fazer essa baixaria. Depois que Paula foi embora, Dani, eu coloquei na minha cabeça que eu precisava de um tempo para minha cabeça e que não iria arrumar nenhuma namorada por um bom tempo. Só queria fazer minha faculdade, ser livre para poder conhecer outras pessoas. Eu queria conversar, me relacionar com quem eu quisesse. Cheguei a ficar com algumas meninas, mas mesmo eu gostando de ficar com algumas delas, eu estava tão convicta que eu não queria nada sério naquele momento. A prioridade total era os meus estudos. Bom, quando acabou minha faculdade, voltei para minha casa e já não era mais segredo para ninguém que eu era lésbica. Minha mãe já estava até acostumada com a ideia. Meu pai continuava me renegando. Ele conversava comigo o essencial. Me tratava como se eu fosse uma pecadora. Era explícito que ele sentia vergonha do meu jeito de ser e de me vestir. Diante dessas coisas que aconteceram, uma tia minha Aparecida, que nunca teve fanatismo religioso, que sempre gostou muito de mim, me chamou para morar com ela. Essa tia era separada, não tinha filhos e sempre teve muito carinho por mim. Então decidi ir para a casa dela em busca de paz. Acho que foi uma das melhores decisões da minha vida, pois a minha tia não tinha nenhum preconceito e eu podia ser quem eu era dentro da casa dela.
Eu então comecei a fazer minha pós-graduação e a trabalhar. Comecei a ganhar meu dinheiro, fui crescendo na minha profissão. Com o tempo que eu estava morando com a minha tia, eu já tinha total condição de me manter financeiramente. Só que como minha tia era uma mulher sozinha, eu era muito grata a ela por tudo que ela tinha feito por mim, principalmente por me aceitar como eu era. Então eu decidi continuar morando com ela para que eu continuasse sendo companhia para ela. Dani, em 2021 eu já tinha uma vida estabilizada, já pagava o financiamento de um apartamento, tinha meu carro próprio, um salário bom. Comecei a pensar no meu futuro, que era hora de eu arrumar alguém para ter uma relação mais séria. Eu estava ficando com um monte de mulheres, estava saindo para noitadas, comecei a beber e estava atrapalhando meu foco no trabalho. Foi aí que eu conheci Sandra. A gente se conheceu num bar, com pouco tempo começamos a ficar, depois a namorar. Só que Sandra, diferente de mim, ela não tinha muitos objetivos na vida. Ela trabalhava como vendedora numa loja do shopping e não pensava em se qualificar para arrumar alguma coisa melhor. Eu não estou diminuindo a profissão de vendedora, mas pelo contrário. Mas eu acho que ela poderia procurar algo melhor para a vida dela, né? Ela resolveu me ouvir e fez um curso de supletivo para terminar o 2º grau. E depois ela entrou numa faculdade privada. Eu me propus a pagar a mensalidade. Depois de um tempo que ela estava estudando, ela começou a reclamar comigo, quase que diariamente, que ela não estava dando conta de estudar e trabalhar, que ela estava ficando cansada, que aquilo estava pesado e que ela ia sair da faculdade. Eu mais uma vez consegui convencê-la a não fazer essa besteira. Porém, para ela não sair da faculdade, ela saiu do emprego. Eu comecei a bancar então praticamente em tudo, pois como ela não estava mais trabalhando, eu pagava tudo para ela, né? Diferentemente de mim, Dani, Sandra era bissexual. Ela já tinha tido experiência com outros homens, inclusive chegou a namorar um rapaz sério por alguns anos. Mas depois que ela teve um relacionamento com uma mulher, ela decidiu terminar o namoro e começou a se relacionar só com mulheres. Bom, eu sempre gostei de ser ativa e ela só passiva. E não abria mão de um vibrador nas nossas transas. Ela ficava muito excitada e alucinada quando eu usava esses brinquedinhos nela. Mesmo eu gostando de usar esses brinquedos nela, eu tenho que assumir que por mais que eu sentisse prazer, eu sentia ciúmes, pois era nítido que ela gostava de ser penetrada. Isso me deixava em dúvida se ela não poderia vir me trocar por um homem no futuro. Mesmo com todo esse desconforto que eu sentia, continuamos o nosso namoro. Ficamos noivas e fiz uma festa de noivado num bar que a gente frequentava. Nessa festa convidei vários amigos nossos e familiares também. Só que da parte da minha família, só os meus irmãos e a tia Aparecida foram. Meus pais nem ligaram, mandaram uma mensagem para me parabenizar. Óbvio que eu já esperava por isso. Depois ficamos noivas, eu comecei a investir na mobília da casa, comecei a comprar tudo que um casal precisa. Cama king size, sofá, mesa da sala, mesa da cozinha, geladeira, fogão, micro-ondas, ar-condicionado, TV. Mobiliei a casa para que a gente pudesse ter um conforto. Paralela a isso, eu ainda estava pagando a festa de casamento e a viagem de lua de mel. Então não me sobrava praticamente nada do salário, pois eu ainda pagava a faculdade de Sandra. Mas mesmo assim eu estava muito feliz. Cada coisa que eu comprava, cada parcela que eu pagava da festa me trazia uma alegria enorme. Só que eu comecei a ficar incomodada, pois por mais que eu fazia as coisas, Sandra parecia não estar satisfeita. Ela não conseguia curtir as coisas da forma que eu curtia. Ela não dava valor a praticamente nada daquilo que eu estava fazendo. Isso me ligou um sinal de alerta de que as coisas não estavam certas. Não era possível que uma pessoa estava tão apaixonada pela outra, querendo se casar e não curtisse esses momentos. Comecei então a achar que Sandra estava se relacionando com outra mulher. Comecei a questionar ela por que dela estar estranha e ela sempre convencia que aquilo era impressão da minha cabeça. Uns meses antes da gente se casar, durante uma de nossas transas, Sandra me falou que tinha uma fantasia, queria saber se eu topava. Ela disse que a primeira coisa que passou na cabeça dela é que ela queria colocar outra mulher na relação. E eu já comecei a ficar cismada, mas ela me disse que queria transar comigo e com um homem. A primeira coisa que passou na cabeça de Alice foi que ia ter a terceira mulher, mas não, ela queria um homem na relação,
né? Bom, eu falei com ela que eu não toparia esse tipo de coisa. Primeiro, que eu não queria ver minha mulher sendo penetrada por ninguém. Segundo, que eu não queria colocar ninguém na nossa relação. E terceiro, que se esse cara inventasse de vir pra cima de mim na hora H, né? Eu ia acabar dando uma surra nele. Eu não deixava nem ela me penetrar com esses brinquedos, pois tenho horror a isso. Bom, o papo encerrou, mas eu fiquei com aquilo na cabeça e comecei a pressentir que Sandra estava sentindo falta de um homem. Mas sempre que eu abordava isso, ela dizia que não era nada disso, que era só uma fantasia. Mas mesmo assim, ela continuava cada vez mais estranha. Comecei a perceber que a gente já não tinha mais aquela sintonia na cama. Às vezes a gente marcava de sair para tomar um chopp e ela sempre desmarcava em cima da hora. E isso foi me incomodando cada vez mais. 2 semanas antes da gente se casar no civil, eu já tinha comprado meu terno, a roupa dela usar no cartório. A gente teve uma discussão feia porque eu tinha passado de surpresa para buscá-la na faculdade e quando eu cheguei ela não estava. Uma amiga disse que ela tinha ido embora com um rapaz de um outro curso. Eu então comecei a ligar para ela inúmeras vezes. E ela não atendia e eu fiquei revoltada. Passei a noite em branco só de pensar que ela estava com o telefone desligado. No outro dia consegui falar com ela e ela me disse que quando ela saiu, ela estava sem bateria e não tinha visto. Perguntei a ela então por que ela não me ligou para buscá-la, já que ela estava ela passou mal, foi embora com o rapaz, né? E quando ela viu, ela estava sem bateria. Aí a Alice falou, por que você não me ligou, já que estava passando mal? E ela disse que uma amiga dela tinha levado ela em casa. Aí, gente, ela falou para Sandra o seguinte, por que você não me ligou para ir te buscar, já que você estava passando mal? Aí ela disse, porque uma amiga minha me levou para casa. Só que a Alice já sabia que não era uma amiga, era um homem. Aí a Alice falou assim, você deve ter ido para o motel, então passar a noite toda com esse cara e desligou o telefone. Não mente para mim porque eu sei que você saiu com um homem. Aí a Sandra virou para ela e falou o seguinte, isso tudo pelo telefone, tá, gente? Você está certa. Eu passei a noite no motel com um cara e eu decidi que eu não quero me casar com você, Alice. Essas foram as palavras de Sandra. Eu, inclusive, estou apaixonada por esse rapaz. Eu falei com ela que ela era uma bandida em fazer isso, pois eu sempre fiz tudo por ela. Questionei ela por que ela não tinha terminado antes, então, pois eu tinha investido uma grana nesse casamento, e ela simplesmente disse que não tinha me falado nada porque ela estava com pena de mim. Mandei ela enfiar essa pena dela naquele lugar, que ela era uma pessoa digna de pena, por depender do meu dinheiro até para comprar as calcinhas dela. Eu jamais perdoaria ela por ter me feito de otária desse jeito. Meu pai. Gente, eu tinha me endividado por causa dela. Eu não merecia tanta ingratidão da parte de Sandra. Ela simplesmente pediu desculpas e disse que ela não tinha autonomia para mandar nos sentimentos dela. Quando ela disse isso, me deu vontade de pegar meu carro e ir até a casa dela e encher ela de porrada. Mas a minha tia me acalmou e me disse que se eu fizesse isso, eu perderia a razão. Dani, além de eu ter sido feita de otária, eu perdi muito dinheiro por causa da sacanagem que Sandra fez. No cerimonial, eu só consegui reverter 25% do que eu já tinha pago. Na lua de mel, consegui reembolso da parte da passagem, mas os hotéis eu tinha pago não eram reembolsáveis. A pior parte foi a financeira e comunicar à minha família que o casamento estava cancelado porque Sandra me traiu e me dispensou. Isso foi uma humilhação a maior que eu já senti na minha vida. Quando meu pai soube que a gente não ia mais casar, meu pai disse que aquilo era um livramento. Que Deus tinha um propósito para minha vida e que eu ainda ia conhecer um homem que iria me tirar do pecado. Acabamos tendo uma briga horrorosa e ficamos sem nos falar. Recentemente, essa mulher teve a cara de pau de me procurar, falando que estava querendo falar comigo, mas deixei claro a ela que se fosse para encontrar com ela, seria para enchê-la de porrada. Eu jamais vou perdoar essa traição e toda a vergonha que ela me fez passar e o prejuízo que ela me deu. Bom, eu continuo morando com a minha tia e o apartamento está fechado. Eu não tenho coragem nem de alugar, pois está cheio de móveis novos.
Eu não tenho planos de sair do lado da minha tia, até eu encontrar uma pessoa que me ame de verdade. Espero um dia encontrar alguém que me ame de verdade e que eu também possa realizar o sonho de adotar uma criança com a minha esposa. Dani, essa é a minha história. Alice, triste, né, a sua história, porque já tivemos casos aqui, né, de mulheres também que foram, infelizmente, abandonadas aí, né, no 45 do segundo tempo aí para o casamento. Bom, eu acho que a pessoa, assim, para assumir um compromisso de um casamento, ela tem que ter muita certeza, sabe, do que ela quer. Porque coisas podem acontecer o tempo todo. Principalmente, talvez, pela Sandra ser bissexual. Então, tem a questão dela se interessar por você. Ela poderia até se interessar por um homem. Realmente, a gente não manda nos sentimentos da gente. Mas eu acho que as pessoas têm que ser mais verdadeiras com as outras. Por mais, talvez, que isso custe, porque eu até entendo, assim, às vezes você tá num relacionamento, mas a questão é, ai, fiquei com pena de terminar com você, pô, mas então você não ia terminar? Ela ia se casar com você sem gostar de... Então, assim, as pessoas, elas deixam pra levar isso até o último minuto, sabe? Coisas que poderiam, talvez, ter sido resolvidas lá atrás. Eu não tô falando, claro, que é culpa sua, porque não é culpa sua, né? Mas, assim, ela poderia ter sido mais sincera com você. E, Alice, aquela coisa também, né? Sabe? Eu acho que a gente tem que parar também de fazer tudo para as pessoas. Ah, a outra lá não queria estudar e trabalhar, aí você deixa a mulher sair do trabalho, aí paga a faculdade. Sei lá, tem horas que eu acho que parece que pra gente ter alguém do nosso lado, a gente fica querendo meio que fazer de tudo para aquela pessoa estar ali com a gente. E com certeza é uma ingratidão, acho que é uma ingratidão, mas ao mesmo tempo eu acho que como que eu vou falar para vocês? Eu não sei como foi essa conversa aí de vocês nisso, mas ela te pediu ou você ofereceu, sabe? Porque às vezes a gente acha que é ingratidão, mas a gente também se deixa ser usada, talvez pensando, como que eu vou falar isso? Porque é difícil falar de coisas que eu não passei, sabe? Mas me dá a parecer assim, nossa, eu sou lésbica, né? Gosto de outra mulher. Então, essa mulher é bissexual. Então você já fica meio insegura. Aí talvez você achando que quanto mais você faz por essa mulher, mais você pode prendê-la do seu lado. Eu não sei se estou sendo clara, sabe? Então, é uma ingratidão? É uma ingratidão que ela fez com você? É uma ingratidão que ela fez com você. Ela te contaria se ela estava apaixonada por um cara? Não sei. Não sei até onde ela ia levar essa história. Mas eu vou ter que falar igual seu pai. Foi um livramento, né? Lógico que eu não vou falar igual seu pai, porque eu não acho que você tem que arrumar um homem, porque se não é isso que você gosta, você tem que continuar, né? Com certeza, torcendo para você conhecer uma mulher aí, que vocês possam constituir a família de vocês. Mas que foi um livramento, foi. Poderia ter sido pior, poderia vocês terem chegado casado, entrado nesse apartamento. Você tá me entendendo? Então, assim, que bom que foi antes disso tudo acontecer. É uma coisa legal de acontecer? Claro que não. Ninguém quer que isso aconteça. Mas aconteceu, né? Então, Alice, nas suas próximas relações, tenta também, assim... gente, o que eu quero dizer assim, isso acontece muito, em relações que eu já vi, tá? Homoafetivas, homossexuais. Isso acontece muito em relações quando o homem é muito mais velho que a mulher, ou quando a mulher é muito mais velha que o homem. Parece que a gente tá sempre querendo dar mais para aquela pessoa que tá do nosso lado, você tá entendendo? Ah, eu vou pagar isso pra ele então, ou eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Não é comprar a pessoa, mas parece que a gente está sempre inseguro demais daquela pessoa tá ali. Igual você falou, eu acho que você tem um pé atrás com a Sandra há muito tempo. Só que você tinha aquela esperança ali de que, né, as coisas fossem dar certo
que a Sandra, mesmo sendo bissexual ali, fosse se interessar por você, né? Então, acho que com isso, você acaba meio que abrindo muito as pernas. Vou falar um português claro. Não adianta abrir muitas pernas nessa situação, sabe? É uma relação como outra qualquer. Então, não tem que ficar, ai, vou te pagar sua faculdade, ai, sai do trabalho, realmente, nossa, tá puxado pra você. É puxado pra todo mundo, minha filha, entendeu? Por que que Sandra é diferente de todo mundo? Então, você deu uma vida muito mansa aí pra Sandra, eu tô achando. É isso aí, pronto, falei. Pronto, falei. Deu uma vida muito mansa, mas eu espero realmente que você, né, refaça a sua vida. Não tem muito o que fazer agora, né? Ela já tá com outro. Aí, pelo amor de Deus, não aceita de volta também não, minha filha. Porque pode vir a tentar voltar. Ai, nossa, me arrependi. Nossa, não era isso que eu queria. Segue sua vida. Figurinha repetida não completa álbum, lembre-se disso. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!